Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos à nossa live número 15. E aí, como estão vocês? Me contem aí no chat aí como estão vocês. Queria desejar uma boa tarde aí para a nossa amiga aí do canal Nada Original, né, que mandou aí várias mensagens no chat. O Sete Coro também mandou boa tarde, a Vilma mandou boa tarde, Ana Martins, a Milka também, o Pedro Gomes. Uma ótima tarde para todos vocês, viu? A Milka mandou aí. Beleza, Milka? Que bom ter você aqui, viu? Muito bom ter todos vocês aqui. Hoje o nosso tema é um tema bem legal, né, pessoal? É um tema que abrange aí a parte mais prática da música, né? A parte mais artística, né? De tocar mesmo, né? Hoje a gente vai ver aqui exemplos de músicas com 3 acordes, né? E assim, o objetivo dessa aula, aqui nessa aula eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar para vocês o porquê, né, de a gente tocar música só com 3 acordes, né? Se é possível a gente pegar uma música com mais acordes e colocar menos, né? Eu vou explicar toda a dinâmica de como é o funcionamento de uma música e por que a gente consegue tocar algumas músicas só com 3 acordes, algumas músicas a gente tem que tocar com mais acordes, como é que isso funciona, né? Se você tem essa dúvida, você vai entender tudo isso hoje, tá? E vamos começar com coisas simples aqui, tá? Mas assim, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar no chat aí que eu tô disponível aqui para responder, tá bom? Vamos começar com coisas assim mais básicas, né? Mais básicas. Vamos aqui. Ó, primeiro, conceitos de altura, né? De tom, né? O que é uma altura? O que é um tom, né? Se você já se perguntou isso, vou explicar, né? Com detalhes aqui para você entender, tá? E eu prefiro explicar assim, pessoal, com a coisa mais prática, né? Como assim? Por exemplo, né, se eu tenho uma música e eu tô cantando ela aqui nessa altura, por exemplo, como eu sempre gosto de dar o exemplo, né? Sempre gosto de dar música Parabéns pra Você, né? Que é bem simplesinha. Se eu cantar ela nessa altura aqui, bem baixo, bem grave, bem grosso, né? Parabéns pra você nessa data querida. Eu tô cantando aqui numa determinada altura, tô cantando num determinado tom. E se eu canto bem mais alto, né? Bem mais fino, mais agudo. Parabéns pra você nessa data querida. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô alterando o tom da música, tá? Eu tô alterando a altura em relação ao tom da música. Então, eu tava cantando grave, né? Tava cantando num tom baixo aqui. E agora eu cantei num tom mais alto. Cantei mais agudo, tá? Então, as alturas, os tons são isso, né? São a diferença, né? Entre grave e agudo, né? Ou melhor explicando, né? Grosso, um som grosso, né? E fino, né? Fica mais fácil de entender, né? Um som grosso, assim, grave, né? E um som fino, agudo, né? Para ficar mais simples de entender assim, tá bom? Então, quando você entende isso, dá de você sacar, né? Dá de você perceber que uma mesma música, ela pode ser cantada em diversos tons diferentes, tá? Mas assim, como a aula de hoje a gente vai focar em aprender uma música com 3 acordes, tá? Uma não, né? Algumas. Como a gente vai focar em aprender como funciona, né? Você tocar com 3 acordes, eu vou dar 2 alturas, 2 exemplos de alturas pra gente fazer aqui, tá? Essas alturas são as alturas do tom de Lá, né? De Lá e o tom de Ré, tá? Tom de Lá e o tom de Ré, tá? O tom de Lá, olha só por que eu vou usar o tom de Lá para dar exemplo para vocês. Porque o tom de Lá, a gente pode tocar algumas músicas com ele só usando 3 acordes aqui, que são Lá, Mi e Ré. Tá? Ou seja, são acordes bem simples de se fazer, né? São acordes com as formas aqui, né? Com a posição dos dedos bem simples, tá? Por isso que eu vou dar o exemplo deles aqui, tá?
desse tom de Lá, que são esses 3 acordes, e do tom de Ré, que são esses 3, ó. Ré, Lá e Sol, né? Incrivelmente aqui no tom de Ré, a gente vai usar 2 acordes que já estavam dentro do tom de Lá, que é o acorde de Ré e o acorde de Lá. A única diferença é que a gente, ao invés de fazer o Mi, a gente vai fazer o Sol. Vou até deixar escrito aqui, tá? Lembrando, pessoal, que o tom, né? O tom é a mesma coisa que a família, a mesma coisa que o campo harmônico, tá? Essa altura que eu tô explicando é a mesma coisa, tá? Por exemplo, né? Quando alguém fala, toca aí no campo harmônico de Lá, ou então toca no tom de Lá, toca na altura de Lá, tudo é a mesma coisa, tá? Se a gente vai tocar no tom, na altura ou no campo harmônico de Lá, a gente tem esses 3 acordes principais, né? Lá, Mi e Ré. Lá, Mi e Ré. E quando a gente vai cantar ou tocar no tom de Ré, a gente vai ter esses acordes aqui, ó. Ré, Lá e Sol, tá? Ó, a Vilma falou, então fica primeira, quarta e quinta. Exatamente, fica primeira, quarta e quinta, tá? Por que eu escolhi o primeiro, o quarto e o quinto grau desse campo harmônico? Para quem não está entendendo o que eu estou falando aqui, eu tenho uma aula só de campo harmônico aqui no canal, tá? Só você entrar nos vídeos aí do canal, você vai ver a minha aula de campo harmônico, que eu explico bem detalhadamente como funciona isso, tá? Mas explicando de forma geral, o campo harmônico ele possui 7 acordes, tá? Dentro dele. Ou seja, uma altura ela possui 7 acordes, tá? 7 acordes que eu posso tocar ali numa música numa determinada altura, tá? E assim, a gente dá número para essas alturas, né? Por exemplo, no tom de Lá, para essas alturas não, perdão, para esses acordes, tá? No tom de Lá, o acorde de Lá é o acorde número 1, digamos assim, né? Dentro do tom de Lá. O acorde de Mi, dentro do tom de Lá, é o acorde número 5, tá? E o acorde de Ré, dentro do tom de Lá, é o acorde número 4, tá? Ou então você pode falar grau, né? Lá é o grau 1, Mi é o grau 5 e Ré é o grau 4. Mas isso aí é coisa complicada assim, pessoal, que, pra falar a verdade, pra você fazer as coisas práticas, nem é tão legal você aprender no momento, tá? A não ser que você esteja realmente se aprofundando muito na música e queira fazer algumas coisas diferentes, aí é bom você aprender isso aí, tá? Mas no momento, vamos focar só na parte prática, no que a gente vai fazer com isso, e vocês vão ver que vai ficar bem melhor de compreender e de aplicar mesmo, tá? Bem melhor de aplicar até. Vai funcionar assim, pessoal. Então, se no tom de Lá eu tenho esses 3 acordes eu escolhi por quê? Porque são os acordes mais usados, né? São os acordes mais usados do tom de Lá, tá? Foi justamente por isso que eu escolhi o acorde de Lá, de Mi e de Ré, tá? No tom de Ré é a mesma coisa. Eu escolhi Ré, Lá e Sol porque são os acordes mais usados. E eu escolhi esses 2 tons, né, pra gente debater na aula de hoje. Por quê? Porque são tons em que os acordes são bem facinhos de fazer, né? O acorde de Ré maior, essa posição bem fácil. Lá, Sol, Mi, tá? Então são acordes fáceis, tá? Justamente para simplificar a coisa, né? A Luísa mandou, oi, que legal, boa tarde, professor. Boa tarde para você também, Luísa, seja bem-vinda. Pessoal, quem é novo pode comentar no chat aí. Sou novo por aqui, primeira vez, tá? Fique à vontade. Tá? A gente aqui é praticamente uma comunidade, a gente conversa aqui, que é pra gente bater um papo mesmo sobre violão, tá? Então aqui, pessoal, eu separei alguns exemplos para mostrar para vocês, tá? Deixa eu só ver aqui quais foram os que eu separei, só para mostrar para vocês. Tá. Antes de eu mostrar para vocês os exemplos de músicas, eu vou falar uma coisa aqui super importante, tá? Seguinte, existem músicas que foram compostas, né? Foram feitas pelos seus criadores, lá o compositor foi lá, escreveu, botou a música,
E nessa música ele só usou 3 acordes. Ele gravou lá a música só com 3 acordes, tá? E aí ele gravou uma música simples, né? Ou melhor, não necessariamente precisa ser simples. Às vezes a música é difícil de cantar, só que só tem 3 acordes, entendeu? E assim, tem músicas que tem 3 acordes por natureza, ela foi criada só com 3 acordes. E tem músicas que tem mais acordes, né? O compositor foi lá e botou muitos acordes. Só que a gente pode simplificar, tá? E na aula de hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar, dar exemplos para vocês de músicas que elas foram compostas, foram feitas só com 3 acordes, para vocês verem como fica. E depois eu vou dar exemplos também de músicas feitas com mais acordes que a gente pode simplificar, tá? Só lembrando de uma coisa, quando a gente simplifica uma música, a gente está tirando algumas essências, né? Por exemplo, o compositor foi lá e fez isso aqui, né? Ó. Né? Então ele fez toda essa queda, né? Ele colocou alguns acordes aqui, né? E se a gente simplificar a música, né? Então eu perdi algum detalhezinho da música, né? Só que eu fiz isso só para simplificar, para eu poder tocar, já que, por exemplo, eu sou iniciante, certo? E assim, para você que é iniciante, pode usar, pessoal, pode usar cifra simplificada, você pode tocar música simplificada, tá? Começa na simplificada, por quê? Porque aí você não vai se frustrar tentando fazer uma coisa difícil que não é ainda pro seu nível, tá? Começa com simples mesmo, pessoal, não fica pensando que você tem que aprender aquele negócio difícil, não. Você vai aprendendo aos poucos. Você aprende várias músicas aqui com 3 acordes. Depois você vai botando mais um acorde. Vai começar a tocar música com 4 acordes. Depois você vai começar a tocar música com 5 acordes. E daí por diante. Você vai incrementando a sua musicalidade, né? Então, é assim que funciona. Eu vou pegar os exemplos de músicas aqui que eu coloquei. Tá? Como eu disse, né? Vou dar 2 exemplos aqui, né? De músicas que foram feitas já com 3 acordes e músicas que não foram feitas com 3, que foram feitas com mais acordes, e a gente vai simplificar, né? A Vilma tá falando aí, simplificou ela. É assim mesmo, é assim que acontece, né? A gente pega uma música com mais acordes e simplifica, bota menos acordes. Tá, ó, um exemplo aqui de uma música que ela já foi feita só com 3 acordes, tá? Na verdade, eu não sei se ela foi feita só com 3 acordes, mas geralmente, em todo lugar que eu ouço ela é tocada com 3 acordes. Que é a música Menino da Porteira. Eu acredito que todo mundo conhece essa música, né? Que no Brasilzão afora essa música é muito tocada. Ó. Vou tocar aqui no tom de Lá, depois eu vou tocar no tom de Ré, só pra vocês verem. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino. Ó, então o que foi que eu fiz aqui, ó? Lá maior, Mi maior, né? E ela fica um tempão aqui no Lá maior e no Mi maior. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino. Ela fica um tempão aqui, depois tem uma partezinha que ela muda pro Ré. E eu sei que a música é toda nesses 3 acordes só, tá? Por quê? Porque a música foi feita assim, ela já foi feita para ter só 3 acordes, tá? É um exemplo de música. E assim, é legal para você pegar, para você aprender a música, né? Você pegando esses 3 acordes e tentando colocar cada um no lugar, você vai ver que em pouco tempo você consegue tocar ela. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino. Tá vendo aí? Aí você vai colocando o acorde onde ele tem que ficar. Ó, o Pedro Gonçalves Lins, quando toca em Lá, como sabe se usa o 4º ou 5º grau? Primeiro, se alguém canta e pedir o tom de Lá. Poxa, que ótima pergunta, meu amigo Pedro Gonçalves. Ótima pergunta, viu? Seguinte, quando alguém pede para cantar no tom de Lá, ou então alguém está cantando no tom de Lá, e você percebeu que é o tom de Lá, tá? Tem algumas coisas que você pode fazer. Assim, ó. Pelo menos você sabendo que o tom de Lá tem esses acordes mais usados, que são Lá,
o Mi e o Ré, já fica bem mais fácil, tá? Você pode fazer o seguinte, Pedro. Você pode tentar por tentativa e erro, né? Por tentativa e erro. Por exemplo, se eu for tocar essa música, essa Menino da Porteira, né? E eu não sei que acordes usar. Eu pelo menos tenho que saber o seguinte. Eu tenho que saber onde vai trocar o acorde, ó. Toda vez que eu viajava. Geralmente a música ela começa com aquele acorde dominante, o acorde que dá nome ao tom. Nesse caso é, ó. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino. Nessa parte do fino, eu percebo que se eu continuar no Lá, não vai ficar legal. De ouro fino, então tenho que mudar de acorde. E o que eu posso fazer? Eu posso ir por tentativa e erro. No caso aqui eu vou tentar colocar o Ré maior. Pela estrada de ouro fino. Ó, o Ré não ficou legal. De ouro fino. Não ficou legal. Então, por tentativa e erro, tentei o Ré, não deu certo, vou tentar o Mi agora. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino. Ó, o Mi ficou certinho, ficou legal, tá? Quando você começa a fazer bastante isso, você fica em casa lá para treinar, você pega uma música que você não sabe tocar e você fica lá por tentativa e erro procurando, você começa a ficar bom nisso, tá? Então, pessoal, uma ótima dica que eu posso dar para vocês, vou até acrescentar isso na aula que eu não ia acrescentar, mas é super legal isso. Um ótimo exercício que você pode fazer é cifrar músicas que você ainda não toca, tá? Você pode fazer o seguinte, você vai procurar a altura, né? Você vai procurar o tom da música. Por exemplo, você achou, né, Pedro? Você achou que o tom era Lá, tá? Você achou o tom de Lá. Então, o que você vai fazer? Você vai usar os 3 graus, né? O grau 1, que é o Lá, o grau 5, que é o Mi, e o grau 4, que é o Ré, tá? Você vai usar esses 3 acordes. Aí você vai lá procurar. Qualquer música que você imaginar, você pode fazer isso, né? Ó, na música Parabéns pra Você. Parabéns pra você. Ó, se eu continuar aqui no você, no Lá maior, não vai ficar legal. Parabéns pra você. Esse você, tô percebendo que muda alguma coisa. Ó, então tenho que tentar outro acorde. Parabéns pra você. Ó, o Ré não ficou legal, não combinou. Então, eu testei, o Ré não deu. Então, vou testar o Mi para ver se vai dar certo. Parabéns pra você. Ó, o Mi casou certinho. Então, o acorde que a gente vai usar aqui é Mi maior, tá? Então, isso aqui é um ótimo exercício para você trabalhar seu ouvido, tá? Porque você vai pegar uma música que você não conhece e vai tentar ali, ó, colocar os acordes certos, entendeu? Ó, a Nadir mandou, boa tarde, professor, adoro sua aula. Poxa, Nadir, obrigado. E Nadir aí é nossa aluna, né? Muito obrigado, Nadir. Ó, seguinte. Então, eu sei que isso aqui não é tema da aula, pessoal, mas isso aqui é muito, muito legal para você realmente aprender a trabalhar seu ouvido, tá? Porque assim, depois de um tempo, quando você faz bastante isso, fica natural, você pega automaticamente. Você já sabe qual é o acorde que vai entrar ali. Claro que você tem que conhecer a música antes, né? Porque tem gente que pensa que quando a gente toca de ouvido, a gente prevê qual acorde que vai entrar, mas não é isso, pessoal. Se a gente conhece a música, a gente sabe que se a gente colocar um acorde errado, tá errado, entendeu? Quando você não toca de ouvido, você ouve ali, mas se você colocar um acorde errado, você não tem tanta noção ali de que se tá certo ou se tá errado, entendeu? Mas quando você começa a treinar isso, quando você começa a ir lá e colocar cada acorde no lugar, você começa a perceber qual acorde tem mais probabilidade de ser do que outro, tá? Por exemplo, eu ouço algumas músicas aqui que eu nunca peguei, mas automaticamente só de ouvir eu consigo ali saber mais ou menos qual é o acorde. Aí eu vou lá e faço a tentativa. Se der certo, eu vi que era realmente aquele. Se não, às vezes eu faço isso também, da tentativa e erro, né? Eu tento aquele acorde, se não der certo eu vou procurando o outro, tá? Mas isso porque já tem uma percepção, tá? E para você adquirir essa percepção, você tem que ouvir muito, treinar muito, tá? Você vai testando os acordes. Quando passar bastante tempo que você está fazendo isso, vai ficar natural, vai ficar automático, tá? É assim que funciona. Então vamos lá, vamos continuar aqui.
Ó, o exemplo que eu tava dando de música com três acordes, né, que ela já foi feita assim a música, né, é a música Menino da Porteira, né? Menino da Porteira. E assim, pessoal, como essa música ela foi feita só com três acordes, dá pra você fazer esse exercício com ela, tá? Esse exercício de tentar o acorde ali, ver se vai dar certo, dá de você fazer com ela. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, ó, mudou. De longe eu avistava a figura de um menino. Ó, menino mudou também, ó. Então dá pra você ficar testando. Você vai ver que depois de tempo você vai ficar bem melhor nisso, tá? Ó, pessoal, outro exemplo de música só com três acordes. Mas vamos fazer o seguinte, antes de eu mostrar outra música, eu vou tocar essa mesma, né, do Menino da Porteira, só que com três acordes no tom de Ré, tá? Então vai ficar, ó. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino, tá? Então, olha só, como eu falei, né, a música vai passar um tempão só em dois acordes. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino que corria pra porteira e depois via me pedindo: toque berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Ó, o sol só entrou aqui no finalzinho. Que é pra eu ficar ouvindo. Então essa música ela toda vai ficar só com três acordes. Como eu falei, ela já foi feita assim, tá? Essas músicas simplesinhas, pessoal, é ótimo para você aprender, viu? Tipo essa outra que eu vou mostrar agora, Folha Seca, do Amado Batista. Tá? São músicas que já foram feitas simples já. O compositor foi lá, escreveu e botou a música simples. Tá? Não é que você está simplificando a música, ela já é simples por natureza. Tá? Olha só essa música Folha Seca. Ó, tem altura que fica bem alta. Essa aqui, Lá maior, tem que ficar bem alto para poder cantar. Ó. Fazia um dia bonito quando ela chegou. Acho que vou cantar numa oitava abaixo. Ó, essa aqui é até uma dica assim. Pessoal, às vezes eu interrompo assim o tema da aula e falo alguma coisa. É assim, eu gosto de dar alguma curiosidade, alguma coisa que é bom você ir pegando, sabe? Por exemplo, eu tô cantando aqui essa parte, ó. Fazia o dia bonito quando ela chegou. Só que eu posso cantar no mesmo tom, só que uma oitava abaixo. Fazia um dia bonito quando ela chegou. Tô cantando na mesma altura, no mesmo tom, só que uma oitava abaixo, mais grave do que o que eu estava cantando antes, né? E às vezes pode acontecer isso, pessoal, de a música ficar muito alta para você tem que abaixar. Às vezes você pode abaixar um tom, né? Às vezes você pode fazer que nem eu fiz agora, você pode abaixar uma oitava, né? Permanecer no mesmo tom e abaixar sua voz. Deixa eu ver o que foi que a Milka mandou. Você tá tocando em Lá maior, e se for Lá menor é só colocar Mi, Ré menor também? Ó, Milka, poxa, ótima pergunta também. Muito obrigado pela pergunta, viu? Pessoal, é o seguinte. Deixa eu até explicar aqui também. Mais um adendo aqui, né? Ó, digamos assim, né? Pro tom maior, tá? Essas músicas aqui são em tom maior, tá? Que na verdade são a maioria das músicas. Não sei porquê, mas a maioria das músicas aí são em tom maior. Pro tom maior, você vai usar, por exemplo, aqueles três acordes lá, tá? Pro tom maior, existe o campo harmônico maior, tá? E pro tom menor, existe o campo harmônico menor, tá? Então vai ter bastante diferença entre um e o outro, tá bom? Seguinte, essas músicas que eu tô tocando aqui são em tom maior, né? Então, esses três acordes eles vão servir para essas músicas. Mas, por exemplo, a gente tem uma música em tom menor. O que a gente tem que fazer? A gente tem que usar os acordes da família menor, tá? Como assim? Por exemplo, se uma música está no tom de Lá menor, por exemplo, então os acordes que eu tenho que colocar
são os acordes referentes ao tom de Lá menor, que são, por exemplo, Lá menor, Ré menor, Ré menor, Mi maior, tá? Fá maior, Sol maior. Olha só como a harmonia muda totalmente quando a gente está tratando de tom menor. Então aqui eu fiz, ó, Lá menor, Ré menor, Mi maior, né? Ó, ficou até parecido com o que você disse, né? É só colocar Mi, Ré menor também, né? Só que no caso aqui o Mi é maior, né? Não pela teoria, né? Mas pela prática, quando a gente vai tocar, a gente usa o Mi maior, né? E isso é o campo harmônico, a família menor. Olha a maior, como fica totalmente diferente. Tá vendo? Mudou totalmente. Então, assim, só para explicar de novo. Quando você for tocar em tom maior, você vai usar o campo harmônico maior. E quando você for tocar em tom menor, você vai usar o campo harmônico menor. Tá bom? Isso aqui também é só um adendo da aula de hoje. Deixa eu voltar para cá. Tá? Ó, é o Minho, né? Tá Minho o nome aqui. Mandou oi, cante Raul Seixas. A Nadir mandou, Gabriel, estou te acompanhando no violão, tá dando certo no Lá, Mi e Ré. Poxa, que legal, beleza. Pessoal, até peço que vocês assistam a aula com o violão na mão, tá? Você bota o celular em algum lugar e manda ver, tá? Pra treinar mesmo. Ó, pessoal, o que eu tava explicando em relação a você cantar, só para responder o Minho, depois eu posso até separar umas músicas aí do Raul Seixas. Né? Só para não fugir muito da aula de hoje, né? Depois eu posso ver, tá? Mas assim, você deixa alguma coisa nos comentários aí, quem sabe a gente faça alguma live aí só explicando algumas músicas, né? Que é legal também. Ó, voltando aqui pro que eu tava falando, pessoal, que é a questão da oitava, né? Pessoal, esses termos técnicos assim, não fiquem ligados muito não, só aprendam, tá? Que, por exemplo, quando a gente tá cantando aqui, ó, fazia o dia bonito quando ela chegou. Por exemplo, tô cantando aqui no tom de Lá maior, só que tá meio alto para minha voz. O que eu tenho que fazer? Eu ainda quero cantar no tom de Lá maior, só que eu vou baixar minha voz, eu vou deixar minha voz mais grave. Então vou cantar no oitava abaixo, tá? Fazia um dia bonito quando ela chegou. E agora já ficou baixo demais para minha voz. Então esse tom de Lá eu teria que alterar, né? Eu teria que tocar em outro tom para ficar melhor para minha voz, para ajustar para minha voz. Só que como eu tô dando um exemplo aqui de como vai ficar as músicas, né, para vocês, então eu vou cantar aqui nesse alto aqui meio falso, né, para mostrar para vocês, ó. Fazia um dia bonito quando ela chegou. Trazia no rosto as marcas. Olha só. Então, a música ela ficou aqui, ó. Fazia um dia Lá bonito, ficou no Mi maior. Quando ela chegou Lá maior. Trazia Ré maior. Trazia no rosto as marcas. Mi maior, marcas. Que o sol queimou. Então essa música, ela por natureza, ela já foi feita simples, tá? Você vai perceber que você vai tocar a música toda só com esses 3 acordes. Eu vou tocar agora em Ré maior para vocês verem como vai ficar. Ó. Talvez vai ficar até melhor para minha voz. Fazia um dia bonito quando ela chegou. Aí você continua aqui. Trazia no rosto as marcas que o sol queimou. Você tá vendo aí? Então aqui eu só usei 3 acordes, né? E assim, você vai trocar o acorde na hora certa. Fazia um dia bonito. Você vai trocar na hora certa e colocar o acorde certo. Assim, você pode, como eu falei, né, anteriormente, você pode
testar por tentativa e erro. Você vai aqui, tenta os 3 acordes, né? Fazia um dia bonito. Ó, Sol maior não ficou legal. Vou tentar o outro, vou tentar Lá maior. Fazia um dia bonito. Ó, Lá maior, combinou, casou. Então continua. Quando ela chegou. Esse chegou, eu percebi que muda de acorde. Mas qual acorde eu vou colocar? Vou tentar. Quando ela chegou. Opa, o Sol não ficou legal. Vou tentar outro. Quando ela chegou. Ó, Ré maior. Ficou bacana, então vai ficar ele. Tá? E assim, pessoal. Claro que eu poderia colocar a cifra da música aqui, né? Eu poderia escrever aqui a cifra da música, né? Aqui para vocês verem. Só que eu prefiro ensinar vocês como é que vocês vão fazer para vocês tocarem as músicas de vocês. Por exemplo, se eu ouvir uma música e ver que ela tem uma harmonia bem simplinha, você pode tentar ali. Você pega o acorde de Ré, Lá e Sol e vai tentando colocar os acordes no lugar. Você vai ver que se você forçar um pouquinho a cabeça, você vai começar a pegar, tá? Mas assim, a minha dica primordial para quem está iniciando, pega a cifra mesmo, pessoal. Pega a cifra. Tá? Você vai lá na internet, cifra da música tal, e pega a cifra e aprende com a cifra. Depois você aprender um monte de música com cifra, aí você começa a fazer o que eu falei, né? Você começa a tentar cifrar sozinho, tá? Você pega ali uma tabela de campo harmônico, você vê quais são os acordes que são mais usados para cada altura, e você tenta cifrar a música, tá? Que isso é muito legal, você tentar cifrar a sua própria música. Você vai adquirir muita experiência tentando cifrar suas músicas, tá? Eu tenho um aluno aqui presencial que ele já está 1 ano comigo, tá? Mas assim, eu dei mais ou menos 2 meses de aula para ele só para ele cifrar a música, só para ele cifrar a música. E hoje qualquer música que ele ouve ele consegue tocar, tá? Por quê? Porque eu passei bastante exercício para ele tentar fazer por conta própria, não pegar tudo lá na internet. Claro que no começo a gente pode ir lá na internet, pesquisar, até porque a gente precisa de um material bom para começo, tá? A gente precisa, como eu posso dizer, a gente precisa ver como é que é, né? A gente precisa ver quais são os acordes que vão ficar no lugar tal, etc. Depois de um tempo, você vai ver que você vai ficar bom de ouvido, tá? De tanto você fazer isso, você vai ver aqui, depois que vem esse acorde aqui fica legal. Depois que vem esse outro aqui fica legal, tá? Com o tempo você vai vendo aqui, ó, que para cada tom existem aqueles acordes mais usados, tá? Ó, pelo menos aqui, por exemplo, né, no tom de Ré, você sempre vai ver nas músicas que os acordes mais usados são Ré, Lá e Sol, tá? Isso não fui eu que decidi, não foi nenhum músico que decidiu, foi acontecendo, pessoal. A maioria das músicas que são tocadas no tom de Ré tem esses acordes, Ré, Lá e Sol, tá? É assim que funciona, né? Que também a gente pode dizer que são o grau 1, o grau 5 e o grau 4, né? Ou fiz ao contrário, né? O grau 1, o grau 4 e o grau 5, para cada um dos tons, tá? Pessoal, deixa eu só beber uma água aqui rapidinho, que tô com sede, pera aí. Ó, o Minho mandou, é Minho mesmo? Tá engraçado, Minho. A única coisa que toca é meus cachorros da rua. Vai falar em cachorro, ontem tinha uma cachorrada aqui em casa. Tava complicado. Pera aí, pessoal, só beber uma água rapidinho, vocês vão deixando coisas aí no chat pra gente conversando, tá bom? Certo, pessoal, obrigado aí pela paciência de vocês. Ó, vamos continuar aqui. A próxima música, né, que eu vi que ela já foi feita só com 3 acordes, é a música Trem Bala, né? Teve até um aluno que mandou no WhatsApp
tocando essa música, né? Tocando não, cantando. Um amigo dela tocando e ela cantando a música. Deixa eu ver. Deixa eu pesquisar a letra dela aqui, até porque eu não sei bem a letra dela. Que eu vou mostrar pra vocês. Eu sei que ela foi feita já com 3 acordes. Se eu não me engano, acho que ela foi feita já com 3 acordes. Tá? Que ela é bem simplinha também de tocar. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Só um momentinho. Ó, vocês vão ver que ela é bem simplesinha mesmo. Tá bem legal de tocar músicas assim. Ó. Eu vou tentar aqui com um tom de Lá primeiro e depois vou fazer com um tom de Ré pra vocês verem. Ó, aqui também vai ter que ser aquele falsete. Não é sobre ter todas as pessoas no mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva divina que cai sobre nós. Ó, então viram aqui, ó. Acho que eu posso até cantar mais baixo. Não é sobre ter todas as pessoas, Lá maior, do mundo pra si, Ré maior. É sobre saber, Lá maior, que em algum lugar alguém espera por ti, Mi maior. É sobre cantar, Lá maior, e escutar mais do que a própria voz, Ré maior. É sobre dançar, Lá maior, na chuva de vida que cai sobre nós, Mi maior. E a música ela vai ficar todo o tempo aqui, ó, nesses 3 acordes. É saber se sentir infinito, no universo tão vasto e bonito, é saber sonhar. Então, fazer valer a pena. Eu não sei muito bem a música, pessoal, mas é assim, tá? Só um exemplo aí de uma música que foi feita já com 3 acordes, que é bem simples de tocar, que você pode aprender, tá? Agora eu vou cantar ela em Ré para vocês verem como vai ficar, tá? Ó. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. Ó, então vindo aqui, eu só usei Ré, Lá e Sol, tá? E nesse caso, músicas assim, que são feitas já com 3 acordes, são bem legal para você pegar, tá? E como prometido, eu vou mostrar para vocês músicas que elas não foram feitas, né? Não foram feitas assim, com 3 acordes, foram feitas com mais acordes e a gente vai simplificar, tá bom? Ó, o Mi mandou Metamorfose Ambulante. Se eu não me engano, eu acho que essa música também é com 3 acordes. Mas essa música, essa Metamorfose Ambulante aí do Raul Seixas, ela tem o seguinte. Ela usa um acorde que não faz parte do campo harmônico, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. O que ter... Não, no caso ela... Não, ela não tem acorde que não faça parte do campo harmônico, só que... Não, até tem algumas partes da música, só que não nesse começo que eu pensei aqui. Só que ela não começa com o acorde dominante, tá? O tom é Sol, só que ela não começa com Sol. Ela começa em Ré, tá? Ela é um pouquinho diferente das outras. Isso pode acontecer, pessoal, em algumas músicas. Ó, só para não deixar de fora também o público gospel, né, que me assiste, eu vou mostrar 3 exemplos também de músicas, antes de a gente passar para as músicas que foram feitas com mais acordes e depois simplificadas, né? Eu vou mostrar 3 exemplos de músicas gospel também para mostrar para vocês, ó. Músicas que já foram feitas simples, já foram feitas só com 3 acordes, ó. Tem uma bem bacana, bem antiga essa música, que eu sempre ouvi cantar aqui nas igrejas, que é assim, ó. Ó, só com 3 acordes, vocês vão ver. Eu vou fazer em Ré, perdão, e depois fazer em Lá. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto
logo ao transitar, que tu dissipaste toda sombra. Já tenho luz, a luz bendita do amor. Eu acho que é assim a letra. Ó, vocês viram, ó, eu só usei Ré, Lá e Sol, tá? Bem simplesinho assim. Pra cantar no tom de Lá, também é a mesma coisa. Você vai pegar e só usar também só os três, ó. Lá, Mi e Ré. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Certo? Tem outro hino também que é o Sem Ovelhas, também bem cantado nas igrejas, né? Vou começar aqui com Lá maior, depois vou fazer em Ré para vocês verem. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas, tua mãe te cuidou. Orei numa tarde a contar as histórias. Olha só, né? Então só fiz aqui Lá, Mi e Ré, tá? E no tom de Ré ela ficaria: eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas, tua mãe te cuidou. Certo? Tá vendo que são músicas simples que você consegue acompanhar com facilidade, né? Tem também aquela música O Rei Está Voltando. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, a dos santos traz ladrão. Ó, e engraçado, né? Essas três aqui foram com o ritmo de Guarânia, né? Que eu passei na aula passada. Né? Essa última que eu acabei de cantar, no tom de Lá ficaria: o Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando. Certo? Ficaria assim, com esses três acordes, né? No tom de Lá maior. E como prometido, né, pessoal, finalmente, as músicas que foram feitas, né, com vários acordes, né, bem trabalhadas, bem elaboradas, só que a gente vai simplificar elas. Tá? A gente vai simplificar para vocês verem como funciona o processo de simplificação de uma música. Tá? Primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: às vezes quando você quer simplificar demais uma música, você acaba fazendo uma gambiarrinha, sabe? Você acaba deixando uma coisa ali ou outra que não vai ficar tão legal, mas você está fazendo isso para simplificar, para você tocar a música ali de forma mais simples, tá? Não é recomendável, tá? Não é recomendável. Você está simplificando porque você quer tocar a música, mas não que você tem que se acostumar sempre a tocar simplificado. Não. É melhor você ir evoluindo com o tempo e começar a tocar os acordes que a música pede, tá? Bem melhor isso. Só que assim, você tem vontade de tocar uma música e você não sabe alguns acordes muito difíceis, você simplifica para você tocar ali, tá? Ó, a primeira música que eu vou mostrar pra vocês é a música Sinônimos, tá? Eu acho que é do Zé Ramalho, tá? Vou começar em Lá maior aqui. Ó, vocês vão ver os acordes que eu vou usar na música, ó, na original, né? Quanto tempo o coração leva pra saber sinônimo de amar é sofrer. Um aroma de amores pode haver espinhos. Vocês viram aí, ó? Eu usei aqui Lá maior, Mi maior, Fá sustenido menor, Si menor com sétima, né? Si menor com sétima e quarta, Mi maior com baixo em Sol sustenido, tá? Então eu usei vários acordes aqui na música, né? Claro que quando a gente usa muitos acordes, né, a música fica mais incrementada. Não significa que fica mais bonita. Tem vezes que a música enche de acordes e não fica tão bonita, tá?
Mas aqui, ó, como eu falei, dá pra gente simplificar. Eu usei esses vários acordes aqui, mas a gente pode tocar, né, só com três. Só com o bendito Lá, Mi e Ré, tá? Só que assim, claro que algumas partes não vai ficar tão legal, mas a gente vai fazer assim mesmo, tá? Ó. Quanto tempo o coração leva pra saber que o sinônimo de amar é sofrer. Um aroma de amores pode haver espios. Ó, tô simplificando, ó, só os três acordes. É como ter mulheres e milhões e ser sozinho. Ó, então vocês viram aqui, ó. Só usei os três acordes, né? Ó, eu vou mostrar onde vai ficar cada acorde, só pra vocês verem. Quanto tempo... Começa em Lá maior. Quanto tempo o coração Mi maior, leva pra saber. No Pra, você muda pra Ré. Pra saber. Depois. Que o sinônimo, Lá maior, de amar, Mi maior, é sofrer. Sofrer, Ré maior. E a música vai ficar todo o tempo assim. Mi, Ré. Certo? Ó, outro exemplo de música, né, que... Ó, não mostrei no Ré maior, né, pessoal? Não mostrei no Ré maior. Tá. Sinônimos no Ré maior ficaria o seguinte, ó. Quanto tempo o coração leva pra saber que o sinônimo de amar é sofrer. Ó, Ré maior, usei vários acordes aqui também, ó. Ré maior, Lá maior com baixo em Dó sustenido, Mi menor com sétima, Fá sustenido maior, Sol, tá? Mas aí a gente pode simplificar, como eu disse, a gente vai usar só Ré, Lá e Sol, olha só. Quanto tempo o coração leva pra saber que o sinônimo de amar é sofrer. No aroma de amores pode haver espios. Viram aí? Só os três acordes. Outra música, né, que a gente pode tocar assim, é a música Sozinho, né, do Peninha, né, que também o Caetano também gravou, né. Começar em Ré. Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. Eu fico sonhando acordado, juntando o antes, o agora e o depois. Porque você me deixa tão solto? Porque você não cola em mim? Tá? Só até essa parte. Ó, então aqui eu usei vários acordes. Usei Ré com nona, né? Também Lá com baixo em Dó sustenido, né? Si menor com sétima, Si menor normal, Si menor com sétima e quarta, Fá sustenido menor, Fá sustenido menor com sétima, Mi menor, Sol, né? Mas, como eu falei, a gente pode simplificar. Ó, a gente vai tocar também só com três acordes, só com Ré, Lá e Sol. Ó. Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois.
Olha só como ficou. Ó, e pessoal, além dessas tem vários exemplos de músicas que são com vários acordes e a gente pode simplificar, tá? Eu não vou me delongar muito nisso, tá? Mas são vários os exemplos, tá? E assim você pode fazer você mesmo. Você pode ouvir uma música que tem vários acordes e tentar simplificar, tá? Então, deixa eu deixar as considerações aqui para vocês darem uma olhada. Seguinte, ó. Simplificar. Ó, simplificar é perder um pouco do brilho da música às vezes e às vezes não, tá? Porque assim, se a gente tem uma música muito preenchida, que tem muitos acordes e a gente simplifica, às vezes pode ser, pessoal, que a gente perca um pouco do brilho da música, da essência da música, tá? A gente toca, mas não fica tão legal como se fosse no original. Mas às vezes não, às vezes a música já foi feita só com 3 acordes e é uma música linda, tá? Música linda não deixa de ser linda porque só tem 3 acordes, tá? Então isso aí é só questão de gosto mesmo. Se você não conhece alguns acordes ali e quer tocar uma música simples, então você pega e simplifica a música, tá? Para você tocar ali. Mas o melhor sempre é você aprender os acordes novos, tá? A Milka, a aula vai ficar gravada, né? Fui atender uma cliente aqui e perdi a aula quase toda. Ó, a Milka mandou, né? Milka, tranquilo, a aula sempre... Pessoal, a aula sempre vai ficar gravada, tá? Todas as quartas aqui eu faço a live e todas as quartas ficam gravadas. Tanto que você pode ver as aulas anteriores. E até recomendo vocês verem as aulas anteriores, tá? Vocês vão no meu canal, se inscrevam no canal para vocês toda quarta estar recebendo notificação dos vídeos novos, tá? E assim, de vez em quando eu tô postando algum vídeo novo aí também. Eu tô pretendendo trazer mais conteúdo pro canal. A questão é que eu não tenho tempo ainda, tá? Mas eu tô organizando minha agenda. Eu vou ter um tempo melhor para eu poder trazer mais conteúdo pro canal, tá? E assim, pessoal, não deixe de ver as outras lives que vocês perderam, porque tem muito conteúdo, muita coisa interessante que vocês vão aprender, tá? Aqui, pessoal, como eu tava falando, simplificar, às vezes quando você simplifica, perde o brilho da música, né? Mas, assim, às vezes não, né? Às vezes a música, ela é simples por natureza, não deixa de ser bonita porque só tem poucos acordes, tá? Ó, o Minho perguntou, você é evangélico? Não, Minho, já fui evangélico, não sou mais evangélico. Eu escrevi um refrão meu, legal, Minho, se quiser mandar pra gente no WhatsApp, tem aqui o link do meu WhatsApp na descrição, tá? Ana Martins, Gabriel, explica a batida também, certo, Ana? Professor, vai ter algum vídeo de partitura? Só respondendo a Ana, né? Ó, as batidas que eu usei aqui, pessoal, tem um vídeo aqui, né? Na verdade, tem 2 aulas de ritmo, tá? 2 lives sobre ritmo e um vídeo, né, só separado sobre o ritmo de pop rock. Aí você pode fazer o seguinte, você assiste as lives anteriores sobre ritmo e o vídeo você vai ver que muito do que eu fiz aqui tá bem explicado lá, com detalhes, tá? Mas aqui eu vou explicar vagamente aqui os ritmos que eu usei, né? Eu usei o ritmo de pop rock, né? Eu usei o ritmo de guarânia, e na música Sinônimos, né? Ela tem um ritmo diferente, que é quase próprio da música. De vez em quando aparece assim, pessoal, músicas que elas pedem quase que um ritmo próprio, né? Ó, só que esse ritmo ele existe, eu não sei o nome dele, mas ele existe. Só que assim, dá umas variações por causa da música. Ó, então fica
assim, Ana, se você quer aprender mais mesmo sobre ritmo, pega minhas aulas de ritmo e assiste lá, que você vai aprender bastante lá com mais detalhamento, tá? O Minho mandou, o refrão é assim. Beleza, Minho, você é compositor, tá certo. Beleza, cara. Beleza. Se quiser mandar alguma música pronta aí pra gente ver. Pessoal, vocês que tem talento, assim, vocês que gostam de cantar, de fazer música, faz o seguinte, pessoal, grava vídeo, pessoal, faz um canal pra vocês, é legal, pessoal, é bacana. Né? Não esconda o talento de vocês. Bota no status, bota no TikTok, em qualquer lugar. Não esconda o talento de vocês, pessoal. Tá? Eu faço é gostar de ver quando alguém se expressa ali, não tem vergonha de se expressar. Tá? Eu tenho uns alunos que de vez em quando eles mandam um vídeo pra mim tocando, eu acho muito legal de ver, eu acho muito bacana, tá? E pessoal, se vocês querem conversar comigo particularmente sobre qualquer assunto, qualquer dúvida que você tiver, tem meu WhatsApp na descrição, tá? Tem meu WhatsApp na descrição, tá? A aula de hoje, pessoal, foi para explicar basicamente para vocês, né, como é que vocês fazem para tocar músicas simplificadas, né? Só que a gente só aprendeu 2 tons, né? Que é o tom de Lá e o tom de Ré, tá? Mas com esse você já faz muita coisa, tá? Mas lógico que existem 12 tons, você vai aprender, você vai precisar aprender depois de um tempo todos eles, né? Com calma, com detalhamento, tá? E assim, para você que precisa de um direcionamento maior, como eu sempre falo, eu tenho minhas aulas em videochamada, tá? Aulas em videochamada, diferente de tudo que você já viu por aí, não é curso, tá, pessoal? É aula mesmo, é aula em videochamada. Como assim? É o seguinte, você entra em contato comigo pelo WhatsApp, tá? O link do meu WhatsApp tá na descrição e eu vou te dar uma aula grátis pra gente se conhecer, tá? Uma aula grátis pra gente se conhecer, pra você ver como é que é a minha didática, pra você me conhecer, se realmente eu sou um bom professor para você, né? Se você realmente vai aprender alguma coisa comigo. E caso você gostar da aula e quiser continuar, tá? Eu cobro uma mensalidade bem baratinha aí, bem acessível a todos, tá bom? E você pode se tornar meu aluno fixo. A gente fixa um dia na semana e a gente faz essa aula uma vez por semana, tá? E assim, pessoal, eu expliquei bastante coisa sobre campo harmônico, sobre tom, altura, tá? Se você não quer entrar para as aulas no momento, mas mesmo assim quer aprender isso, eu tenho meu e-book, tá? A minha apostila. Eu vou chamar de apostila digital, tá? Mas é um livro digital, a minha apostila, onde você vai ter tudo sobre campo harmônico, acordes maiores, menores e com sétima. Eu não me delonguei para fazer acordes dissonantes, etc., porque é algo mais complexo, tá? E essa minha apostila, ela é assim, é para você que está no nível básico e quer ir para o intermediário, tá? Mas assim, tá tudo bem completo, foi eu mesmo que redigi, tá? Ó, a Vilma mandou, ele é um excelente professor, pode crer. Poxa, Vilma, obrigado, sempre bom ter você aqui, tá? A Vilma, pessoal, a Vilma, ela, toda quarta ela tá aqui comigo, tá? A Milka também entrou agora, até agora toda quarta tá aqui comigo. A Ana Martins também sempre me acompanha, o Pedro Gomes, tá? Queria mandar um abração aí pra vocês. Vocês sabem que vocês moram no meu coração, né? A Nadi também, a Nadi hoje está acompanhando a gente, é minha aluna em videochamada, né? Sensacional, amei, Gabriel, você explica muito bem, obrigado pelo carinho. Inclusive a Nadia é bem talentosa, viu, pessoal? Eu passei uma coisinha pra ela rapidinho, ela pegou. E é engraçado isso, pessoal. Às vezes a pessoa já tem talento, só que falta só um direcionamento pra pessoa, sabe, sair do lugar, né? Acontece muito, é engraçado isso, acontece muito. Eu recebo muita gente, né? Muitos alunos que são assim, às vezes a pessoa tem realmente um talento, né? Tem uma desenvoltura, só que tá travada por alguma coisinha que a gente conversando com pouco tempo, a pessoa já consegue pegar. Tá? E assim, se você precisa, né, desse direcionamento, né, se você precisa de um professor, pode contar comigo, tá bom? A gente faz nossas aulas em videochamada, despendo todo o tempo do mundo, toda a atenção para você, vou te ouvir o que você tem a dizer,
tá? A Milka mandou, dá o joinha, minha gente. É verdade, pessoal. Assim, não que eu tenha pretensão de viver do canal aqui, né? Mas assim, eu tô pretendendo trazer mais conteúdos, como eu falei, trazer mais conteúdos, né? E melhorar o canal com o tempo, tá, pessoal? E assim, vocês dando o like no vídeo, vocês vão me ajudar bastante, tá? Porque aí o YouTube ele vai recomendar esse vídeo para mais pessoas, né? Aí assim, pode ser que nas lives tenha mais gente, né? E eu comece a ter mais inscritos e vai melhorar mais ainda, né? Melhorar mais ainda, tá? Aí vou ter até mais gosto de trazer essas aulas, tá? Não que eu não tenha, porque realmente para mim é um prazer. Como eu já disse aqui também, eu já dei aula para ninguém assistindo, mas não importa, por quê? Porque a live fica gravada, pessoal. A live fica gravada e quando você não puder assistir ao vivo, você pega a gravação e assiste, tá? E como eu já disse também, você pode pegar e assistir as lives que eu já gravei, tá? Fique à vontade para você assistir. Pessoal, todas essas lives que eu gravei foram com o maior carinho, com a maior dedicação, tá bom? Assim, se tem algum tema que você quer recomendar para eu gravar, bota aí nos comentários. Gabriel, fala sobre tema tal. Aí eu vou analisar, tá, o que você está pedindo. E quem sabe na próxima quarta, né, na próxima live eu não traga o seu pedido, né? E pessoal, podem comentar mais alguma coisa no chat. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu vou estar respondendo. Eu vou aguardar mais uns 5 minutinhos, tá? Me mandou, tenho 126, eu acho que ele quis dizer de QI, conheço astronomia, psicologia, PNL, história, ciência, medicina, teologia, hipnose, descobri geopolítica mundial. Beleza, meu amigo, eu acho que não tem limites para o que a gente pode aprender, né? Não tem limites mesmo, né? Inclusive na música, pessoal, eu sou... Aqui, tudo que eu ensino, pessoal, foi o que eu busquei, o que eu... Até algumas coisas nem foram coisas que eu estudei, foram coisas que eu comecei a perceber, tá? Porque assim, quando você entra no mundo da música, por exemplo, né? Você tem que entrar com a mentalidade de que é uma coisa que você nunca vai aprender por completo, até porque não tem como, tá? Mas você vai aprendendo pouco a pouco, que você vai começando a evoluir com o tempo, tá? Eu sei que no começo parece difícil, né? Você fazer algumas coisas, mas com o tempo você vai ver que vai melhorando, pessoal, tá? E quando você entra com a mentalidade que você nunca vai saber tudo e que você vai sempre melhorar um pouco, é a melhor mentalidade que você pode ter para música, tá? E eu acho que para qualquer coisa na vida, né? Mas para música principalmente, né? E assim, eu sei que eu trago algumas coisas que parecem bem complexas, pessoal. Mas assim, a forma como eu tento passar para vocês é uma forma simples para que todos consigam entender. Às vezes você pode não entender alguma coisinha ou outra, tá? Mas assim, eu sempre tento simplificar ao máximo, tá? E como eu já falei também, eu não tenho muito conhecimento demais, tá? Mas o pouco que eu sei eu tô podendo passar para vocês e para mim é muito gratificante, tá? Então é isso, pessoal. Ninguém deixou mais nenhuma dúvida, tá? Vocês podem fazer o seguinte também. Toda quarta eu tô fazendo a live aqui. Então você separa suas dúvidas de quarta-feira e você pode mandar aqui, tá? Na aula, durante a aula, você pode mandar sua dúvida aqui. Eu vou estar respondendo, tá bom, pessoal? Ó, a Milka mandou. O e-book é ótimo. Ó, a Milka já adquiriu o seu aí. Que bom que você gostou, né? Ó, o Minho mandou, já deixei meu joinha. Sabe quem inventou o rock? Não sei quem inventou o rock. Sei que ele surgiu, se eu não me engano, parece que surgiu nos anos 50, se eu não me engano, né? Pessoal, então é isso. Então, qualquer coisa vocês deixem nos comentários aí para eu ver, tá? Então, até a próxima quarta-feira. Fiquem com Deus e assistam as outras lives. E essa também, se você quiser assistir mais uma vez, fique à vontade, tá bom? Tchau, tchau, até mais. Opa, só antes de eu desligar aqui. Oi, Gabriel, sou de Curitiba, Paraná. Sônia Maria Lima Silva, vou aprender. Poxa, Sônia, legal. Ah, Sônia, a gente tava conversando ontem, né, Sônia? Beleza, Sônia, que bom. A Sônia, eu não sei nem se eu posso contar isso aqui, pessoal.
Mas a Sônia aconteceu uma coisa legal com ela. Ela ganhou o violão no bingo. Que sorte, né? Legal demais. Muito legal, muito bacana. Ó, o Min mandou foram os negros, né? Que inventaram o rock. Ó, o Pedro Gonçalves Lima. Eu tenho a voz para cantar, por isso eu preciso aprender campo harmônico. Não necessariamente, Pedro. Não necessariamente, tá? Eu espero que você me entenda, tá? Assim, por exemplo, se você consegue saber em que tom você está cantando, tem alguns macetes que você pode pegar para você usar os acordes daquele tom, tá? Eu tenho uma... Fala o seguinte, Pedro. Tem uma aula aqui, que é a aula sobre como pegar música de ouvido, que eu falo desse macete com um pouquinho mais de detalhamento, tá? Que é o seguinte, ó. Você pegou o tom da sua voz, você está cantando, você pode fazer esse macete aqui, ó. De você usar a posição... isso aqui tem que usar pestana, viu? Você tem que usar a posição de Mi maior, né? A forma de Mi maior. Depois você vai usar aqui a forma de Lá. E depois aqui a forma de Lá, só que 2 casas acima. Por exemplo, você pegou qualquer música aí, num tom qualquer. Você procurou e achou que o tom era aqui. Você pode tocar usando esses 3 acordes. Mas isso aqui é macete, Pedro, tá? Isso aqui é macete. Como eu disse, é possível você não precisar aprender campo harmônico para você tocar e cantar suas músicas, tá? Mas assim, se você quiser se aprofundar mais e aprender campo harmônico, vai ser bem melhor para você, viu? Vai ser bem melhor mesmo, tá? Porque assim, quando você aprende campo harmônico, aprende as variações dos tons, cara, você vai longe, viu? Tá? Porque você pode ajustar sua voz pro tom, você pode colocar uma harmonia diferente, tá? E fica muito, muito melhor, tá? Mas assim, pega minhas aulas sobre como tocar de ouvido, você vai aprender bastante coisa, tá? Ó, a Milka, vai dar certo, Gabriel, esse canal vai crescer muito. Poxa, Milka, muito obrigado, viu? Você é muito bom no que faz, garoto. Poxa, muito obrigado. Pessoal, ó, a Milka falou e é interessante, pessoal. Assim, as pessoas me viam tocar e eu nunca pensei assim que eu fosse fazer um canal para ensinar violão. Nunca pensei que eu fosse fazer um canal, né? Pessoas me viam tocar e pediam para eu ensinar elas, né? E teve um tempo, teve uns meses aí que eu dei aula de graça. Eu escolhi uma igreja aqui que eu conheço um pastor, né? Só para ter o lugar, né? Para dar aula de graça. E aí eu comecei com uns 4 alunos, né? Só que engraçado, pessoal, parece que quando é de graça assim, as pessoas não valorizam, né? Aí quando eu comecei a cobrar, eu fiz uma turma aí, começou a dar mais certo. Aí acabou que eu comecei a dar aula online também e decidi fazer o canal. E até agora, pessoal, consegui ajudar muita gente, sabe? Assim, eu acho que quando você tem uma habilidade com alguma coisa e você consegue passar para alguém, isso é muito gratificante, pessoal. Para mim, realmente, como eu sempre falo, é um prazer poder ajudar cada um de vocês, tá? Para mim, se eu conseguir, né, te ajudar um pouco, para mim isso aí não tem preço, pessoal. Não tem preço mesmo, tá? Ó, a Nadim mandou um tchauzinho aí. Beleza, pessoal, deixa eu ir lá, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode botar nos comentários aí que eu vou estar respondendo, tá? Tchau, tchau, até a próxima. Valeu!